com educação sempre a partir de um ponto de vista, né, de que quem está conosco é sujeito e não objeto da educação. Ser sujeito da educação é que você também possa se colocar e colocar coisas, né? Então eu tinha mais duas questões para o nosso debate, mas como a gente tem 10 minutos, imagino que é muito mais importante saber. Hoje que dia da semana? Terça? Porque eu sou de humanas. Aí a gente pensa em outras... Então uma terça-feira, horário do almoço, o que te fez vir para cá? Né? Por que você está numa mesa que debate ensino e aprendizagem de literatura portuguesa no Brasil? Eu arrisco dizer que é por causa de você. Mas eu nem vou ficar pelado, né? Não, tô brincando também. Vou ficar pelado, sim. E aí eu queria saber se a gente consegue escutar duas pessoas de vocês nessa ideia de o que te trouxe para cá? E tem alguma coisa que você quer perguntar pra gente? Que você quer ver a gente falar sobre? Que você tá com uma inquietação? Você é professor? Você trabalha em editora? E aí, duas pessoas pra gente fazer esses 10 minutos finais em diálogo. Uma pessoa, preciso de mais uma, gente. Duas pessoas. Aí, ó, agora apareceu 3 e 4, ó que maravilha. Então, eu ia levar o microfone. Boa tarde. Pode chamar de boa tarde, eu não sei, mas... Pode. Meu nome é Wellington, eu sou professor universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Trabalho em Corumbá, que é uma cidade na fronteira com a Bolívia. Está a 1.400 quilômetros aqui. Eu vim para cá para a Bienal, para o Pavilhão Portugal. Eu fiquei especialmente comovido em ouvi-las, porque vim de uma formação da professora Rosana Zanelato, que já foi diretora da ABRAPLIC, da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, orientanda do Álvaro Cardoso Gomes e da professora Maria Helena da Cunha, que foi comentada aqui. Então, venho de uma genealogia que eu ouvi falar, não fui aluno diretamente desses professores, mas fico muito feliz. E falo de um lugar, trabalho em um lugar com uma realidade bastante diferente da de vocês, né? Se hoje o Departamento de Letras da USP tem entre 5 e 11 professores de literatura portuguesa, o curso em Corumbá da UFMS tem uma professora de literatura portuguesa, um de brasileira e um de teoria, que sou eu. E esse nosso lugar precarizado obriga a gente a se tornar versátil, né? Quer dizer, a minha formação é dissertação e tese sobre literatura brasileira, mas a minha orientadora é da portuguesa, e o meu concurso foi de teoria literária. Então, no meio dessa salada toda, eu estou aqui. E eu tenho uma pergunta, a Aula acabou puxando. Já há algum tempo eu fiz uma pergunta semelhante para a Paulina Schmidt, que esteve aqui no shopping, mas queria ouvir vocês. Uma parte da inserção das literaturas de países que foram colonizados por Portugal em África foi introduzida no Brasil por meio do trabalho da ABRAPLIC e por meio do trabalho de professores de literatura portuguesa. Como que vocês enxergam isso nessa conversa que a gente está tendo do ponto de vista decolonial? Será que em algum momento dessa história o ensino de literatura portuguesa no Brasil reproduziu essa lógica colonial ao trazer as literaturas africanas para o Brasil? E eu lembro daquele momento que houve o voto da literatura de expressão portuguesa, que rapidamente caiu, depois literaturas de língua portuguesa, e hoje finalmente podemos falar literatura moçambicana, angolana e assim por diante. Esse que eu gostaria de ouvir a esse respeito. Obrigado. Olha, eu tenho certeza absoluta que a literatura de língua portuguesa de países coloniais, ela entra nos currículos de estudo mais ou menos na altura em que eu entrei na universidade. Quer dizer, não tem mais do que esses 50 anos, né? Antes era literatura portuguesa, e literatura portuguesa, como eu disse, clássica. Clássica no sentido de literatura canônica, né?
Então, ela entra recentemente e entra pela mão dos portugueses. Eu citei a Maria Aparecida Santilli e citaria o professor Benjamin Abdala Júnior, né? Que é o seguidor da professora Santilli, mas existem muitos outros professores. A professora Santilli, quando ela fez o seu concurso de titularidade, ela tinha uma banca, entre outros, o professor Antônio Cândido lá estava. E o professor Antônio Cândido, ele falou que ele achava muito importante quando uma pessoa qualquer abria uma frente de estudos. Então, essa é uma questão central, porque ela realmente abriu uma frente de estudos, né? Agora, o que isso repercutiu no Brasil é muito variável, Em alguns lugares repercutiu muito, e a gente pode falar que quase todos os professores de literatura portuguesa, de uma forma ou de outra, passaram pela USP, até porque não havia outros cursos de doutorado, né? E naquela época, depois é que foram aparecendo, e hoje estão em todos os lugares. Agora, eu me solidarizo muito com você pelo fato de você dizer dessa precariedade. E essa precariedade é o que justamente o Guilherme falou, né? E como disse a Anne, com certeza, está dando certo o desmanche. Então, nós temos de continuar construindo, mesmo durante o desmanche, que era o que nós estávamos falando antes de vir para cá. Nós temos, não pensem vocês que por um passe de mágica o Brasil vai se tornar nem o que era, nem o que já era, certo? Nós temos que continuar lutando. E eu vou usar as palavras da Simone de Beauvoir. Ela diz assim: quando acontece qualquer crise, o primeiro a ser prejudicado, no caso ela estava falando das mulheres, primeiro que há recuo é a condição da mulher. Vejo que na pandemia, as mulheres no mundo inteiro tiveram que ficar com seus filhos em casa, cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, ensinar com ou sem qualquer outra possibilidade, e sem outras coisas que eu não vou nem falar. Por exemplo, as dificuldades econômicas, a fome, etc., que, infelizmente, entre nós está presente, né? Então, eu acho que nós temos que reconstruir o tempo todo. Ao mesmo tempo que está sendo destruído, nós temos que estar construindo. E não vai ser por um passe de mágica que nós vamos conseguir isso. Eu gostaria de insistir nisso. Tem uma... Desculpa, professora. Tem uma coisa, acho que é muito urgente, né? Da fala da professora Marlise, que a gente vai precisar mais do que nunca mobilizar recurso de esperança, né? No sentido de que a gente vai agora pegar um cenário de terra arrasada e o que se aponta no horizonte não é a refrega, a luta contra a política de morte que foi aplicada, mas a gestão a partir dela. Então, e aí essa é a dureza. É de olhar para os nossos camaradas, é de olhar para quem está do nosso lado e falar assim, não é como se a gente fosse ter agora um alívio. Não. É agora como se o trabalho de pós-guerra, de descobrir quem está morto, quem está vivo, de pegar o cenário de terra arrasada e de reconstruir hospital, escola, base curricular, reforma do ensino médio. A gente não tem ideia do que isso vai fazer com as universidades. Em 10 anos, a classe trabalhadora vai parar de acessar a universidade pública. Então, assim, conseguir, e de novo, tornar, nas palavras do Raymond Williams, a esperança mais possível do que o desespero convincente. É saber que esse cenário de desgraça... Paulo Freire. Também. É fazer com que nesse cenário...
com que nesse cenário de desgraça, a gente consiga tessitura de resistência. É que a gente lute para coletivizar ainda mais, para que a gente saia das lógicas individuais. Você falar que você é o único professor de teoria, isso deveria ser uma denúncia absurda, flagrante, né? É desumano, é desrespeito com qualquer ser humano que ele seja o único numa... É absurdo, né? E aí é isso, né? Fazer esse apontamento de que o que a gente tem pela frente, e aí a gente imagina, né? Vai apertar 13 lá e... Mas não é. Não é só, né? Mas é o início de uma jornada de luta ainda mais aguerrida que a gente vai precisar fazer. E eu acho, só para pegar um gancho aqui, eu acho que a questão também não é só nossa, né? Porque tem um plano do Ocidente que começou lá com o Acordo de Bolonha, que é você fazer uma educação instrumentalizada. Então, quando a gente olha para o ensino médio, para a BNCC, por exemplo, é um processo de educação instrumentalizada. É claro que a literatura não faz parte disso. A gente não constrói ponte, não constrói hospital, não faz robô, né? Mas a gente constrói aquilo que nos torna humanos, que é a nossa essência. Por isso a gente está perdendo a humanidade, né? As ciências humanas vão perdendo esse princípio dos valores humanos, a literatura vai sendo como um item de descarte que não interessa, então a gente vai pensar o quê? As pessoas saem matando, atirando, destruindo, como se fosse matar alguém, como se fosse matar uma barata, né? E aí, eu na sua questão, que era sobre a literatura africana, eu eu acho que eu não sou uma pessoa mais apropriada, assim, do ponto de vista de responder com segurança essa questão, mas eu vou falar o que é a minha percepção. Eu não acho que a literatura de língua portuguesa produzida na África, e depois foi chamada de literatura angolana, moçambicana, eu não sei se ela... eu acho que ela entrou mais como uma necessidade de abertura e de vamos ver em que lugares do mundo a língua portuguesa está e as nossas relações culturais. Mas eu acho que a crítica, assim, os críticos foram muito eficientes no sentido de tornar essa inserção colonialista, à medida que fazem uma análise muito culturalista e muito colonial da obra. É a minha percepção, tá? Uhum. E aí a gente tinha uma segunda pessoa, falou que não. Gente, quem mais tinha levantado as mãos? Ali. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, professor e professora. Professor, verdadeira professora, com você. Eu tenho visto que fui ali do lado e encontrei duas autoras só. Claro que eu não olhei por isso, né? Mas eu fiquei um pouco triste. Sou Isabel, desculpa. Eu queria perguntar um pouco uma linha do que o professor também estava falando. Eu não sou psicóloga, tá? Eu trabalho na defensoria, não sou da educação, mas eu queria saber uma coisa muito concreta, na verdade, né? Materialista. Como faz para manter o ensino da literatura portuguesa, tanto na academia quanto no ensino médio, talvez até no fundamental, que deveria, não? E dar espaço para outras literaturas, para dar espaço para mulheres. Quando eu fiz vestibular, eu não lembro de ter nenhuma autora nas provas que eu fiz. Não tinha isso. Eu não lembro de ter lido nenhuma autora no ensino médio. Sabe? Agora tem uma outra lá, Clarice, né? A gente fica sabendo da autora Flor Bela e Santa, né? Mas não sabe nem se está no vestibular, na verdade. Então, como faz? Manter quem importa do passado, dos nossos colonizadores, que é incrível esse argumento, me convenceu, professor. Mas como que a gente bota outras pessoas, como que a gente bota mulheres, como que a gente bota pessoas trans, sabe? Como faz? Para manter o antigo e trazer o novo, que também precisa estar lá. Olha, eu gostaria de fazer uma observação
que eu tenho feito ao longo do tempo, o nosso grande problema é não ter os livros. Nós não temos os livros contemporâneos, por exemplo, né? Eu estou aqui com uma orientanda minha, a Jéssica, a gente vive penando para conseguir os livros, né? Inclusive porque eles custam um absurdo. Quer dizer, o que adianta a gente tentar ter uma... Eu não sei mais como é que chama a associação da língua portuguesa no mundo, se a gente não efetiva esse... por exemplo, nós não teríamos que pagar tão caro o livro português. Nós teríamos que ter acesso mais rápido ao livro português, porque os livros clássicos nós já temos no Brasil, publicados em edições brasileiras. Não que o livro brasileiro seja barato, mas quando, além dele ser caro, a gente ainda tem que pagar impostos, a vinda, quer dizer, eu comprei 2 livros aqui do lado, 2, certo? E gastei um dinheiro que é uma pequena fortuna hoje em dia, né? Por quê? Porque eu não tenho acesso a esses livros. Não há como ter acesso. Então, esse é um problema muito sério, tanto daqui para lá como de lá para cá. Eu, uma vez, falei que eu escrevi um texto no passado chamado A Terceira Margem do Rio, né? A terceira margem do rio, para nós, tem que ser a construção desse universo em que transitem as possibilidades de nós termos acesso à cultura portuguesa e a portuguesa ter a nossa. E isso vale para as outras, claro, para Moçambique, para Angola, e tudo mais, para todos os outros espaços da língua portuguesa. E eu acho que não é o acordo ortográfico que é importante. Era outro acordo que era importante, né? O acordo ortográfico, aliás, não pegou em Portugal. Não pegou e não pegou. Sabe lei que não pega? Não vai pegar, certo? E daí lá também existe aquela coisa, estão querendo nos engolir, etc. Tal. Não é isto, é outra coisa. Nós estamos no caminho errado nesse aspecto. Então, eu acho que o fundamental é a gente ter os livros. E, é claro, para a gente pôr esses livros em andamento, para que as crianças possam ler, etc. Tal, teria que haver acordos que sejam políticos, né? E que estabeleçam as prioridades. Só que hoje não há essa prioridade. Nos últimos governos que nós tivemos, e todos, infelizmente, essa não era a prioridade, né? A prioridade era econômica de outros sentidos, no outro sentido. Só que a prioridade com relação à cultura, as pessoas são equivocadas. A cultura é o primeiro espaço, porque os outros vêm a reboque. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, inclusive para os presentes aqui, que vêm de Portugal, porque isso é fundamental, que nós tenhamos essa possibilidade, né? Eu trabalho com literatura contemporânea e toda literatura que eu consigo é porque alguém foi para Portugal, ou porque eu fui para Portugal, ou porque o vizinho foi para Portugal, o periquito, o papagaio foram para Portugal, porque não consigo comprar os livros aqui. Não existem aqui, não são publicados aqui, e isso interfere profundamente no conhecimento, por exemplo, da Agostina Bessa Luiz, que nós estávamos comentando anteriormente, certo? Tem alguns que conhecem, mas muitos não podem conhecer, não tem nem o livro. Como é que vai fazer? Certo? Só quero falar uma coisa. Aquele Ambas as Mãos sobre o Corpo, em São Paulo, então 17 milhões de habitantes, tem 2 exemplares. Tem 2 exemplares deste... já sei onde assaltar. E isso é absurdo, que as nossas bibliotecas, né? Não preciso contar para vocês como que é o aparelho, onde estão os aparelhos de cultura na dinâmica centro-periferia, com qual equipagem, não preciso contar para vocês. Mas tem uma esperança. O Bolsonaro disse que Lula vai transformar todos os clubes de tiro em biblioteca. Agora falta o Lula ficar sabendo disso, né?
nessa história dos livros, eu estou tentando fazer uma edição, uma antologia dos sonetos do Jorge de Sena, e eu estou tentando porque eu preciso fazer uma comparação, e a edição que eu preciso, que é do Jorge Fazenda Lourenço, não tem na USP, não tem na Unicamp, não tem... a Marlise estava em Portugal, eu falei, Marlise, vê se você consegue achar em algum sebo, por aí, algum afarrável, nada. Se eu quiser, eu tenho de emprestar de um aluno da USP, que achou, assim, por obra e graça do além, do Espírito Santo, ou conforme a crença que vocês quiserem, ou ir para o Real Gabinete Português Leitura no Rio. Então, olha como que a coisa é difícil também para todo mundo. E aí, sobre a sua pergunta, o que a gente faz, eu tentei nessa... A Jennifer é minha aluna, ela vai dizer se é maluquice ou não, mas eu tentei nessa disciplina, repetindo o que eu já fiz em 2020, quando eu a ministrei pela primeira vez. A avaliação foi propor para os alunos que eles criassem um projeto e um produto. Então, como é que vocês acham que o acesso ao livro pode ser facilitado para o aluno do ensino médio? Pode ser um jogo, pode ser um podcast, pode ser uma videoaula. E eu já recebi coisas extraordinárias. Por exemplo, tem um aluno que ele é músico, ele tentou repetir o contexto de musicalização das cantigas de amor e de amigo. Teve dois alunos que fizeram um jogo de tabuleiro do ensaio sobre a cegueira e do excelentíssimo dinossauro. Teve um aluno que fez um jogo brilhante assim de computador do Come Come, a partir do Alto da Barca do Inferno e do Alto da Alma do Gil Vicente. Teve uma menina que eu falei, gente, ela pegou o pai, a mãe, o marido, o namorado, não sei, o cachorro, o gato, e fez um vídeo do Tristão e Isolda nas suas andanças. Eu falei, isso ficou assim impagável, e no melhor sentido do termo. E a minha proposta é disponibilizar isso com o consentimento dos alunos num site para acesso aos professores, a quem interessar possa. A minha intenção é ter isso pronto no segundo semestre. Não que isso vá resolver, mas isso pode ser assim, umas luzezinhas, né? Umas ideias. O que eu posso pensar, o que pode ser legal. Tem ensaio também pensando em leitura de livro e adaptação dela para o cinema. Então, o que ficou legal, o que ficou diferente, o que distorceu a obra. Então, e são materiais que os alunos, que também são professores, estão produzindo a partir de um lugar que é o de aluno de letras e o de professor numa escola. E considerando que o leitor de hoje é muito diferente do que eu era enquanto leitora na faculdade, do que a Marlise era, do que o Guilherme era, né? Então, como é que esse perfil do leitor muda e o que a gente faz com esse perfil do leitor que muda para continuar mantendo o interesse desse leitor, né? Obrigada. Eu tenho um jeito de informar vocês assim, fica lá, dá uma passeada ou me manda um e-mail, é fácil, é o meu nome, aniefer@usp.br. De vez lá para o segundo semestre, em setembro, me cutuquem lá na minha caixa postal. Já está no ar, posso ver como é que é, tá? Para ter acesso a esse site. Bom, Isabel, só vou te falar uma coisa também, né? Quando eu falei dos recursos da esperança, eu não falei disso, né? Mas imagina a potência de um projeto educacional que separasse os últimos 3 anos, né, do ensino médio, para que em um ano a gente tivesse como foco, mas vamos ler outras coisas, mas como foco, literatura em língua portuguesa produzida em África. Um outro ano, como tivéssemos como foco, literatura em língua portuguesa produzida em Europa. Um outro ano, como tivéssemos como foco, literatura em língua portuguesa produzida no Brasil. Né? Qual seria a potência disso? Né? E aí, quando a Marlise fala que a cultura move e o resto vem a reboque, eu dou um exemplo muito bobo em sala de aula, né? Que é quantas adolescentes e adolescentes crescem com o sonho de visitar o Central Park, né? E o Central Park é uma merda de um Ibirapuera com charrete não tem nada para ver naquele. Mas a indústria de cultura
produz um sonho de consumo que movimenta uma série de engrenagens do sistema. O que a gente seria capaz de gerar se a nossa literatura mostrasse os lugares de Minas? Se a nossa literatura mostrasse os lugares da Bahia, se a nossa literatura... Mas não, né? A gente não forma nesse sentido, né? E lembrando que as nossas discussões de arte, de cultura, elas são sempre forma e conteúdo político, sempre, acima de tudo. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, foi um prazer estar com essas duas professoras maravilhosas, e que vocês possam ter as conhecido e que vocês possam as acompanhar, mas para além de tudo isso, né, que vocês saiam daqui sabendo que acreditam o Plutarco por ter dito alguma coisa assim. Eu soube disso no William Butler Yeats, que é um poeta irlandês, que educar não é encher um balde, mas é acender uma tocha. E que pegando fogo a gente consiga pôr fogo em muita coisa. Obrigado. Vejam só a potência dessa Rita, né? Não precisa mais nada.